Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a função allSelected. Ela é uma table function muito versátil. Ela implementa um conceito de avaliação de contexto que envolve a aplicação do contexto específico no visual, ou seja, na tabela, no gráfico, e o conceito de filtro externo a esse visual. Então você consegue fazer com que o allSelected considere o contexto externo e desconsidere o contexto interno. Para exemplificar isso, a gente podia fazer um exemplo demonstrando o funcionamento padrão da função all e mostrando a diferença que tem do resultado obtido com a allSelected. Okay? Uma aplicação muito frequente das funções de all é você saber o percentual sobre o total. Então a gente tem aqui a categoria, o valor de vendas da categoria, e a medida, que é o percentual que aquelas vendas representam dentro do total. E como você obtém o total do contexto de filtro dessa tabela é usando a all. Então vamos dar uma olhada aqui na função. É uma função que divide o total das vendas pelo total geral, considerando aqui todas as vendas. Ou seja, quando você coloca aqui como parâmetro na função all a tabela, ela remove todo o contexto de filtro da tabela. Ou seja, não importa se você está aqui na coluna categoria áudio, ela desconsidera que você tem esse filtro áudio. Ela pega todas as categorias. E aí, sabendo do valor total de todas as categorias, você consegue fazer divisão entre a venda e o valor total e obter o percentual. Até aí tudo bem. Mas e se você estiver analisando um contexto específico de filtro que vem de fora? Quando eu falo vem de fora do visual que você está usando. Pode vir tanto daqui, do painel de filtros. A gente poderia vir aqui, por exemplo, e colocar categoria. Aqui. Ou pode ser de um filtro, de um slice. Vou botar um slice aqui na nossa visualização. Ok. Então esses filtros externos, se você usar a função all, eles não aplicam essa restrição, porque all ela remove o filtro de tudo, considerando os filtros internos e externos ao visual. Para exemplificar, a gente poderia pegar alguns e ver o que acontece. Ó, então selecionei aqui 5 categorias. E o que a gente está vendo nessas 5 categorias selecionadas? A gente está vendo o percentual total sobre o total geral. E quando você restringe, o total geral não dá 100%. Isso está errado. Então, quando você quer ver esse valor sobre o total parcial, considerando os filtros externos, que pode ser um slice ou um filtro no painel de filtros, você precisa fazer o uso da allSelected. Okay? Então, se a gente trocar o all pelo allSelected, isso deve funcionar do jeito que se espera. Então, vamos aqui modificar a medida. Incluindo a opção All Selected. E agora a gente vai ver que os filtros aplicados externos, eles vão ser refletidos aqui. Então meu total geral deixa de ser o total de todas as categorias e passa a ser o total geral do contexto de filtro externo. E aqui dentro do visual, a função all continua removendo o contexto de filtro interno. Okay? Senão não seria possível fazer esse percentual. Então quando a gente vê aqui qual é o valor total de vendas dessas categorias aqui, dividido pelo total de vendas da categoria
câmeras em camcoders. Bom, então, em resumo, a diferença entre All e All Selected é o seguinte: a All Selected continua removendo os filtros internos do visual que você está usando, mas considera todos os filtros externos para modificação do contexto. Já All, ela remove todos os filtros internos e externos ao visual que está sendo utilizado à medida. Okay? Então isso é muito importante entender, porque os resultados obtidos com All Selected podem não ser aqueles que você espera, ou às vezes você usa o All esperando que os filtros externos sejam aplicados no visual e acaba não sendo aplicado. Então esse exemplo deixa bem claro o funcionamento das duas funções Table Functions All e All Select. Ok? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!